Boa noite, amados e amadas do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Aqui é o Diácono Irmão Júnior, Ministério Palavras que Transformam. E hoje nós estaremos falando sobre um assunto muito importante que é sobre o profeta Eliseu, em 2 Reis 4, versículo 38, que fala sobre a morte na panela. É o título da mensagem. Nós vemos aqui nesse texto onde o profeta Eliseu estava reunido com os filhos dos profetas para um estudo, para uma palestra, né? E naquele contexto havia, naquela época, onde eles estavam ali, muita fome, e aquelas pessoas ali estavam reunidas, e o profeta falou para um dos seus moços, dos seus auxiliares: olha, vai ao campo e colhe ervas para que possamos fazer um caldo verde para que todos possam tomar. E aquele moço foi ao campo, colher as ervas que o profeta tinha lhe pedido, e ele, ao ver uma outra erva diferente daquela que ele já conhecia, muito bonita, diz aqui que era uma parreira brava, então ele foi lá, conseguiu apanhar também daquela erva e colocou junto com a que ele já conhecia na panela para cozinhar, né? E após estar cozido, aquela erva, aquela sopa, né, aquele caldo, hoje nos nossos dias poderíamos chamar de sopa, né? Ele chamou a todos para comer, e ao colocar aquela comida no prato e começarem a comer, alguém gritou: homem de Deus, a morte na panela. Pela percepção ótica, né, na visão do moço, era uma erva muito bonita, muito boa, que ele achou que seria bom para comer, né? Mas pela percepção olfática, eles detectaram que estava amarga, que estava ruim, e não tinha aquele sabor que eles estavam acostumados com as ervas que eles já comiam antes. O que acontecia nesse texto? É que nós olhamos muitas coisas pela aparência. Aquele moço olhou pela aparência daquela planta e a levou achando que seria bom para comer. Conosco é a mesma coisa nos nossos dias. Olhamos muito pela aparência, mas ainda bem que alguém notou a diferença e chamou o homem de Deus. E o que aconteceu com aquele homem de Deus? Ao ele saber do que estava acontecendo, ele falou: vocês têm farinha? Traz farinha aqui para mim. E ele colocou farinha naquele caldo e orou a Deus, e aquela sopa se tornou boa para comer, né? Se tornou ótima para comer. E todos comeram e nenhum sofreu dano algum. Por quê? Porque na hora da necessidade, na hora que precisou, eles chamaram o homem de Deus, e aquilo que era ruim, aquilo que era morte, passou a ser vida e alimento, né? Então o que aconteceu? O que nós vemos nesse texto que nós aprendemos é que as coisas ruins entram nas nossas vidas através da necessidade. Tem pessoas que falam: eu cometi um delito de um furto, de um roubo, porque eu estava precisando, em casa não tinha nada para comer, meus filhos estavam sem comer, né? Uma necessidade, e se deixou levar por aquela necessidade a cometer algo errado. Há pessoas que passam a se viciar em drogas lícitas, por exemplo, no álcool. Está com um problema para resolver, está desempregado, ou está com um problema em casa, não consegue resolver, e para relaxar, não, me dá só um pouquinho para relaxar, para esquecer, e acaba se viciando e conseguindo um problema para a sua vida inteira. Então, quer dizer, a gente tem que prestar bem atenção que na hora das nossas necessidades é que as coisas ruins acabam entrando na nossa vida e piorando, né? Então, foi uma hora de necessidade, uma hora de muita fome, que aquela coisa que parecia bonita, mas que era ruim para a saúde, poderia causar até a morte de todos, que entrou na vida daquelas pessoas. Então, é assim mesmo, as drogas, tudo aquilo que não é bom, acaba entrando na hora da necessidade. Então, temos que ter muito cuidado, que na hora das nossas necessidades, temos equilíbrio emocional, mental, e ter sabedoria dada por Deus para poder não cairmos na besteira de cometer erros que se torne pior do que já estava. Mas a notícia boa que eu tenho para você é que Deus continua o mesmo, e os homens de Deus continuam os mesmos, orando, buscando a Deus,
e orando para que venha a solução para as suas vidas. Então, se você conseguiu algo para a sua vida que não é agradável, que está te prejudicando a sua família, que tirou a sua paz, tirou a sua saúde, assim como aqueles homens, pela aparência, colheram aquela erva que era venenosa. Então, é hora de você tirar. Chame um homem de Deus. Tire a morte de perto de você. A Bíblia fala que há caminhos para o homem que parecem bons, né? Mas o final dele é morte. Então, muitas vezes, nós pela aparência nos enganamos, né? E entramos por caminhos complicados e às vezes leva à morte. Então, o que eu digo para você? Deus continua o mesmo. O homem de Deus continua o mesmo, orando e buscando a Deus. Assim como o profeta, o homem de Deus, colocou na panela a farinha, o homem de Deus hoje pode orar por você e colocar na sua vida a palavra de Deus. A palavra de Deus, onde você vai tirar todos os ensinamentos para poder ter uma vida abençoada, uma vida próspera, porque quando você anda segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Deus, com certeza você vai mudar a sua história, com certeza você vai mudar a sua vida. Então, não deixe que a morte venha trilhar o seu caminho. Tire a morte da panela. Assim como aqueles homens gritaram, morte na panela, e não comeram, enquanto o homem de Deus não orou e não colocou a farinha para que aquela sopa se tornasse útil e pudesse comer novamente. Então, você está com problema, você colheu algo que não era bom para você nem para sua família, você colheu algo que pode fazer mal e te levar até a morte, chame o homem de Deus para orar por você. Deus continua o mesmo, recebendo, abençoando, perdoando, restaurando vidas. Então, chame o homem de Deus que através, no lugar da farinha, vai entrar a palavra de Deus para você possa ter uma vida guiada por ela, com seus ensinamentos, e a sua vida possa se tornar uma bênção, e todo aquele caminho de morte, aquele caminho de ruim que estava levando você, que você estava trilhando, possa sair da sua vida. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Deus possa abençoar quem ouvir esse vídeo, e tire do seu caminho, tire da sua vida tudo aquilo que é amargo, tudo que é ruim, e coloque Deus em primeiro lugar. Chame um homem de Deus, chame a palavra de Deus para você se guiar por ela, que com certeza você vai ter uma vida abençoada. Chame Deus para entrar em sua casa, chame Jesus para entrar em sua casa, na sua vida, e nunca mais morte na panela. Sim, vida e vida com abundância. Que Deus abençoe a cada um de vocês.